eu sou a Aline e esse é o Descomplicando, o nosso minicast que vai direto ao ponto. Aqui tratamos temas de ESG e mudanças climáticas, um tema por episódio. E as perguntas vêm da escutativa que temos com os nossos clientes e comunidade. Hoje a gente vai descomplicar o que é inventário de emissões. Pedro, começando por você, o que é um inventário de emissões? Legal. Bom, obrigado, Aline, pela oportunidade. É ótimo poder tirar as dúvidas que encontramos nesse tipo de estudo. O inventário de emissões, acima de tudo, ele funciona como uma foto, um resumo do impacto climático que a sua empresa exerce sobre o meio ambiente. Então, o intuito dele é mapear as principais fontes de emissão e de remoção de gás de efeito estufa ao longo de um período específico, geralmente um ano de inventário. Não funciona apenas como um estudo de impacto ambiental, mas, acima de tudo, ele também é uma ferramenta de gestão. A partir dali, geralmente, as empresas podem mapear processos de redução de emissão e também, por exemplo, melhoria interna de coleta e manejo de dados. Fernando, mas por que uma empresa vai gastar tempo e dinheiro para conhecer qual é a quantidade de gases de efeito estufa, né, que a sua operação gera? Bom, eu gosto de falar dos 3 Cs, que eu ouvi outro dia numa palestra do Hugo Bentley, que é convicção, compliance ou constrangimento. O que seria a convicção, né? Hoje, a maioria dos nossos clientes, eles trabalham as ações ambientais ou seus inventários de emissões por convicção, porque eles acreditam na importância de realizar o inventário de emissões, de conhecer o impacto ambiental da sua operação, de reduzir esse impacto ambiental, não só da sua operação, mas de toda a sua cadeia e trazer benefícios locais também. A parte de compliance, né, ou leis, ou obrigatoriedades. Então hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a CETESB, ela já obriga que algumas empresas realizem, alguns setores realizem os seus inventários de emissões. No Rio de Janeiro, INEA, na Europa também tem surgido cada vez mais políticas restritivas quanto ao tema de carbono. E por último, o constrangimento. Então, ainda algumas empresas realizam as ações ambientais por constrangimento, porque os seus colaboradores começam a exigir ou olhar a sua operação, os seus clientes, fornecedores. Então, esses 3 Cs é o que a gente tem visto mais de o que impulsiona as empresas a realizar os seus inventários de emissões. Um outro tema que você falou, Aline, foi a parte de custo. Nem sempre você fazer um inventário de emissões é aumento de custo. A gente, inclusive, tem trabalhado um sistema de emissões de CO2, um sistema online, que facilita o cálculo das emissões de carbono para as empresas. E também você, uma vez que você está buscando ações para reduzir seu impacto ambiental, o que é reduzir as emissões de carbono? É você reduzir o consumo de energia, reduzir o deslocamento, reduzir viagens aéreas. Então, você realizando ações para reduzir o seu impacto ambiental, não necessariamente você vai aumentar o seu custo da sua operação. Pedro, conta mais pra gente como é que é feito esse cálculo do inventário. Legal. Eu sempre falo que o primeiro passo para você iniciar um inventário de emissões é você definir o objetivo. Então, entender, como o Fernando comentou, se é uma demanda interna, uma demanda externa, para desde o início a gente já ter uma ideia mais clara de importância. Além disso, depois a gente passa por definição de limite organizacional. Então, a gente quer entender o tamanho desse projeto. A gente está olhando só uma matriz, a gente está olhando filiais, por exemplo. Depois, a gente passa pela definição de período. Então, qual será o ano de inventário? Se existe um ano base para comparação, por exemplo. Depois, a gente passa pelo processo de limites operacionais. Então, é nessa etapa que a gente busca identificar as principais fontes de emissão de gás de efeito estufa e uma eventual fonte de remoção de gás de efeito estufa da atmosfera também. Conversando, de fato, com pessoas da operação e entendendo do começo ao fim como funciona essa empresa. Depois disso, passamos pelo processo de coleta de dados, geralmente é algo que mobiliza diversos setores dentro da empresa. Com os dados coletados, entramos no processo de cálculo de emissões, aqui tudo realizado dentro da metodologia do GHG Protocol, é a principal metodologia para a elaboração de inventários corporativos no mundo. Feitos os cálculos, temos então
uma parte de resultados, temos resultados em CO2 equivalente, e aí fica aquela parte legal de você trabalhar também a divulgação e transparência interna e externa de todo esse processo. Eu acho que faz parte também, é essencial quando a gente fala de inventário de emissões. Nossa, então são vários procedimentos. Mas o Fernando comentou do sistema, então isso pode ser feito nesse passo a passo, mas também tem o sistema que pode agilizar um pouco todo esse processo. O sistema de inventário de emissões é um acompanhamento contínuo das emissões de carbono de uma operação. E não só isso. Quando a gente desenvolveu essa nossa plataforma, a gente pensou em diversas dificuldades que você tem para fazer o inventário de emissões para que esse processo seja ainda mais fácil e permeie toda a empresa. Por exemplo, o inventário de emissões no nosso sistema, diversas áreas podem alimentar os seus dados da mesma forma. Além disso, a gente vê a parte de compliance ou verificação. Então, a gente criou um fluxo de aprovação dentro do nosso sistema, onde você tem uma pessoa que coloca os dados, depois você tem outra pessoa que pode validar esses dados, porque a gente sabe que às vezes você pode colocar um 0 a mais, um 0 a menos, e essa pessoa consegue validar esses dados. Nesse processo, a pessoa que fez o input de dados, ele pode ainda subir um documento. Então, você consegue validar esses dados. E a gente passa por um terceiro nível de aprovação que você pode, desde uma área de qualidade dentro da empresa ou uma verificadora de terceira parte pode fazer essa validação. Um outro cuidado que a gente teve com o nosso sistema é você trabalhar metas de redução de emissões de carbono ou metas de emissões, onde você consegue ver mês a mês se você está dentro da meta, se você passou da meta. Então você não espera até o final do ano para você fazer o seu inventário de emissões e fazer, putz, passei da minha meta. Então você consegue de uma forma contínua. Uma outra ação que a gente teve cuidado na hora de desenvolver é o nosso dashboard. Então, o nosso dashboard ele é bem interativo, é fácil de você fazer a interação e também de você fazer algum reporte. Então, numa reunião gerencial, você consegue tirar um print ou você emitir um relatório e apresentar as suas emissões de carbono. Outra coisa no nosso sistema são diversos relatórios. Então, você consegue fazer filtros, extrair diversos tipos de relatório alinhado com o seu público na sua reunião. Então, a gente teve todo esse cuidado no desenvolvimento do nosso sistema online de emissões de carbono. E Pedro, a gente escuta muito falar dos escopos, né? O que é o escopo 1, 2 e 3? O que está em cada um? Qual a diferença entre eles? Certo. Em resumo, dá para se dizer que o escopo 1 ele é referente a todas as fontes de emissão diretas e obrigatórias da sua organização, da sua empresa. Então, lá entram todos os processos em que você possui um controle muito específico. Eu sempre gosto de pegar o exemplo de uma frota de veículos. No caso de um automóvel, você controla qual combustível será abastecido, qual rota ele vai percorrer, quando ele vai percorrer essa rota, muitas vezes quem será o motorista que vai conduzir esse veículo. Então, são processos em que o seu controle ele entra nos detalhes, né? Esse tipo de emissão ele é obrigatório e tem que aparecer dentro do seu inventário. Além de dinâmica de frotas, de processos de combustão móvel, é comum aparecer no escopo 1 processos de queima estacionária, por exemplo, geradores, caldeiras. Além disso, emissões fugitivas, processos industriais. O escopo 1 ele é bastante abrangente. Para o escopo 2, nós temos todo o consumo de energia que veio de fora, basicamente energia da rede. E o escopo 3, estamos falando da sua cadeia de valor. Então, as emissões que acontecem antes e depois da sua operação. Ele é de caráter voluntário, porém, geralmente, cerca de 80% das emissões da sua empresa, na média, aparecem dentro do escopo 3. Então, apesar de voluntário, ele é bastante significativo e a recomendação, de modo geral, é a sua inclusão dentro do estudo. Obrigada, Pedro. Fernando, o inventário de emissões, ele é apenas para grandes indústrias? Definitivamente não. Hoje, mais de 80% dos nossos clientes são pequenas e médias empresas. Então, claro, temos grandes empresas, mineradoras, indústrias de bens de consumo, mas hoje diversas empresas de prestação de serviços, a gente tem até pequenos e-commerce, então empresas que vendem poucas unidades por mês podem assumir esse compromisso e realizar o seu inventário de emissões. Igual o Pedro comentou no início, o inventário de emissões é uma foto de como a sua empresa impacta o meio ambiente quanto aos gases de efeito estufa. Então, você tendo essa foto, é muito mais fácil você assumir compromissos e planejar
a redução do seu impacto ambiental. Bom, então o inventário de emissões é para qualquer negócio, né? Não só indústria, serviços. Mas qual que é a melhor decisão? Qual que é o melhor caminho, Pedro? Fazer isso internamente ou terceirizar? Bom, eu acho que o mais importante, independente de ser internamente ou por um terceiro, é você ter um profissional capacitado e especializado nesse tipo de estudo. Realizar o inventário de emissões exige que você esteja, de fato, atualizado e alinhado com as últimas recomendações da metodologia. Além disso, que você conheça fatores de emissão, que você conheça sobre mudanças climáticas. A gente tem observado que de todos os portes, na verdade, empresas de pequeno, médio até grande porte, nem sempre possuem um profissional que tem esse know-how, que sabe como alocar as emissões dentro de uma categoria, dentro de um escopo, e não tem esse tipo de especialização. E o que acontece também que a gente escuta é que as empresas fazem, né, com uma consultoria, ou interno, enfim, mas aí no outro ano a equipe muda e o resultado do inventário acaba não sendo consistente com relação ao inventário anterior. Por que essas diferenças acontecem? Essas diferenças acontecem principalmente por conta de método. Então, existem empresas que podem trabalhar exclusivamente com dados empíricos, por exemplo, operacionais. Então, casos de consumo de combustível, distância percorrida, consumo de eletricidade, megawatt-hora. A gente está falando de dados puramente operacionais. E tem empresas que podem trabalhar, por exemplo, com dados puramente financeiros. Então, por exemplo, o tanto que eu gasto com as viagens realizadas por terceiros, pelos meus colaboradores. Ou então o tanto que eu pago de eletricidade. Ali você já tem um arredondamento, ali você já tem uma premissa de cálculo um pouquinho diferente. É um dado tecnicamente um pouco menos preciso. Né? Pode ser aceito pela metodologia? Pode. Mas já abre um pouco de espaço para essa variação. Eu acho que, de modo geral, o mais valioso, o mais importante é que o resultado que você tenha no seu inventário ele seja replicável, que os dados coletados sejam transparentes e que você consiga, por exemplo, construir uma sequência histórica com base nesse estudo, que ele possa ser replicado em anos seguintes também. Bacana. E, Fernando, onde é que o inventário de emissões ele entra na estratégia de ESG das empresas? As coisas estão relacionadas? Essas ações estão relacionadas? O inventário de emissões ele está relacionado diretamente com ESG. Todos os padrões de ESG, ele fala sobre o tema de carbono. Então, se você olhar o SASB, o próprio GRI, que é um padrão para relatório de sustentabilidade, ele tem um tema sobre carbono. O inventário de carbono, ele é a primeira etapa, né, para você caminhar numa jornada de descarbonização. E o ESG ele também tem uma primeira etapa, que é a matriz de materialidade, onde você define os principais temas para aquela empresa, para aquele setor. E sempre você fala do tema de carbono. Você disse que ele é o primeiro passo, né? Então, a minha pergunta agora é, o que vem depois? Né? Depois que você faz o inventário, qual que é o próximo passo? Nessa jornada, né, de você calcular o inventário de emissões, ele é a primeira etapa. A gente busca trabalhar 5 grandes etapas. Então, a primeira delas é você medir, você fazer o seu inventário de emissões. Depois, você definir metas de redução de emissões. Uma vez que você sabe o seu impacto ambiental, conhece o setor, definir metas. Depois você priorizar ações nas suas atividades. Priorizou, vamos olhar a nossa operação logística, vamos olhar nosso consumo de energia. Uma vez priorizado, precisa implementar. Então, você criar um plano de implementação, ações de curto, médio e longo prazo. E, por fim, trabalhar a comunicação. Como você pode engajar as outras empresas, engajar o seu público interno e externo, para conseguir chegar nos seus objetivos de reduzir o seu impacto ambiental. Bom, obrigada, gente, pela participação de vocês. Vamos terminar por aqui. Se ficou mais claro, missão cumprida. Assista aos nossos outros episódios na nossa playlist.